Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite aí? Você pode cumprimentar o seu irmão nessa noite? Pode falar o quanto você está alegre de ver ele neste lugar nessa noite? E aqueles que estão na sua casa, seja bem-vindo a mais uma noite, a mais um encontro de fé. Que Deus possa falar ao teu coração hoje. Que eu possa ser instrumento na mão dele para poder transmitir aquilo que ele colocou no meu coração, na minha vida, para que eu possa trazer para vocês hoje. Amém? Abre a Bíblia de vocês lá em Gênesis 22. Gênesis 22. Glória a Deus. Todos acharam? E a palavra do Senhor diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de ter adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram junto. Até o 8 aqui. Pai, fecha seus olhos nessa noite. Curva sua cabeça. Pai, graças nós te damos neste momento, nessa noite, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Desde já, Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelo louvor que o Senhor ministrou, Pai, pela palavra de oferta que foi ministrada, Deus. Eis aqui agora a tua palavra, Pai. Deus, que essa palavra venha tocar o coração dos teus filhos, que o Senhor venha transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Deus, que ela venha fluir, Deus. Desde já, Pai, que eu possa diminuir, que tu venha crescer, Deus. Usa-me, Deus, como instrumento vivo em tuas mãos. Desde já, Deus, eu te louvo, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aqui conta a história de quando Deus pede a Abraão o filho da promessa que um dia ele entregou. Mas para isso a gente temos que entender, lá no 21, fala do nascimento de Isaque, que foi o filho da promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Sara. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e ali cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho. A Abraão, na sua velhice, o tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, Sara lhe dera a luz. Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou Isaque, seu filho, quando ele tinha 8 dias, segundo o que havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. E Sara, ele deu esse nome ao seu filho de riso. E todo aquele que ouvir isso, Sara falando, todo aquele que ouvir isso, irá rir comigo. Aqui está o filho da promessa pelo qual Deus tinha prometido a Sara e a Abraão, um filho que já era, ele já na sua velhice, ao qual Deus tinha prometido aos dois. Mas tem um dia que, depois de um determinado tempo, assim como descreve na palavra de Deus, Deus põe Abraão à prova e pede esse filho, e pede para que ele pudesse sacrificar esse filho. Pede para que ele pudesse apresentar esse filho, colocar esse filho como holocausto. A palavra fala que, no verso 2, que
Abraão, pegue seu filho Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá, ali ofereça em holocausto ao monte que eu lhe mostrar. Abraão, ele não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Igual quando Deus falou que ia acabar com a cidade de Sodoma e Gomorra, que se encontra lá no capítulo 18. Abraão interveio pelaquela cidade. Ele orou quando estava na destruição, aqui falando da destruição de Sodoma e Gomorra, lá no 19. Ele interviu a Deus para que livrasse o seu sobrinho Ló. E quando Deus pede a Abraão para que ele pudesse sacrificar o seu filho, ele não questionou a Deus. A palavra fala que imediatamente Abraão obedeceu. Pegou consigo seu filho, 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. No dia seguinte de madrugada, e ele foi a caminho de 3 dias. Abraão andou 3 dias para poder fazer aquilo que Deus havia lhe pedido, para obedecer o que Deus tinha lhe pedido. Imagine você com seu filho, e Deus te pede teu único filho em sacrifício. Como você se sentiria? A palavra fala que Abraão ia a caminho com Isaque. E a palavra fala que no meio desse caminho, o seu filho Isaque quebra o silêncio. Porque Isaque ele já tinha visto algumas vezes o seu pai fazendo sacrifício a Deus. E ele fala: pai, a faca, o fogo, a lenha se encontra aqui, mas e o cordeiro? Naquele momento eu acredito que Abraão em silêncio faz uma oração ao Senhor e fala: Deus, me dê sabedoria para poder responder o meu filho. E a única resposta que Deus colocou no coração de Abraão foi Jeová Jireh, ou seja, Deus proverá. A confiança de Abraão, que Abraão tinha em Deus, era tão grande que em nenhum momento ele duvidou dele e do que Deus poderia fazer. Podemos ver isso lá no verso 4, quando ele olha por um monte e ele pede ao seu servo que pudesse esperar naquele momento. Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos a vocês. A confiança de Abraão em Deus era tão grande que mesmo de um pedido tão duro, ele pôde confiar em Deus plenamente, sabendo que Deus, mesmo que ele sacrificasse o seu filho, como Deus estava pedindo, Deus podia ressuscitá-lo. Que confiança extraordinária de Abraão. E que, quando eu vi essa passagem, estava lendo, Deus começou falando comigo: que tipo de sacrifício nós temos feito para Deus? Nós sabemos que Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus. Assim como Deus pediu a Abraão para sacrificar o seu filho a quem Ele amava, Deus também, um dia Ele teve de sacrificar Jesus. E Ele teve de entregar seu único filho, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas o que é que nós temos feito para Deus? O que é que nós temos entregado ao Senhor como um sinal de gratidão pelaquilo que Ele fez por nós? A obediência de Abraão, ela gerou muitas bênçãos, porque ele sabia, antes mesmo de entregar, ele sabia que Deus poderia prover. Podemos ver que ele não duvidou. A melhor maneira de conhecer o grau de compromisso de uma pessoa é através da oferta.
Abraão havia esperado muitos anos para ter o seu filho. E quando por fim viu o cumprimento do seu desejo, foi Deus que lhe pediu que oferecesse em sacrifício. Ele esperou muitos e muitos anos. Imagina Abraão velho em sua tenda, e ele e Sara, e ele sempre declarando: Deus me fez uma promessa, que eu serei pai. Porém, um dia Sara não entendeu ainda essa promessa, e ela entregou uma das suas servas para que Abraão pudesse ter um filho com ela, achando que aquele filho seria o filho da promessa. Mas não, o anjo vem falar com a Sara e com Abraão, e fala que queria ser mãe, era Sara. Sara seria a mãe do filho da promessa. Porém, podemos ver que ao entregar o seu filho, Abraão, ele creu com todas as forças, e isso foi tomado como justiça, sabendo que ele, naquele momento, ele estava entre a fé e a razão. Como assim? Abraão entendeu que Deus tinha tudo sob controle. Quantos de nós, às vezes, estamos passando por um momento difícil, por alguma dificuldade, e em vez de se aproximar de Deus, de buscar a Deus, nós nos desesperamos de toda maneira e deixamos muitas das vezes de confiar no Senhor. Hoje, se seu filho adoece e você vê ele numa febre tão alta ou num grau tão difícil, às vezes nós perdemos até a esperança. Só que Abraão não foi assim, ele manteve, ele creu. No verso 6, Abraão pegou a lenha, o holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho, e foi ali levá-lo. No momento que Isaque fala com seu pai, acredito que aquele silêncio mudou completamente a maneira de Abraão pensar no que iria fazer. Tanto que ele estava tão convicto. Ele faz essa oração: Deus, não sei o que responder ao meu filho. Como poderei dizer que ele é o sacrifício? Senhor, dá-me uma palavra de sabedoria para poder responder corretamente. No verso 8 fala que Deus proverá a si mesmo um cordeiro para o holocausto do seu filho. Naquele momento, Abraão recebeu a mais grandiosa revelação de que alguém poderia ter tido. Ele escutou a voz do Senhor dizendo: Jeová Jirê, ou Iavé Jirê, o que significa Deus proverá. Abraão disse apenas essa palavra ao seu filho. Verso 9: chegaram ao lugar onde havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, o seu filho, deitou no altar e em cima da lenha, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificá-lo. Mas do céu um anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí disse: até o dia de hoje, no monte o Senhor proverá. Que confiança! A palavra fala que, no verso 11, que Abraão ele estava realmente disposto a sacrificá-lo. E ela fala que o anjo do Senhor apareceu a Abraão. E ali naquele momento que o anjo brada,
que o anjo começa a falar com ele, para que não pudesse estender a mão sobre o seu filho, que Deus proveu para ele. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso? Não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. A sua descendência serão bendita todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estava o seu servo e juntos foram para a sua residência. Podemos ver que às vezes Deus tem nos chamado para poder entregar tudo e a confiança das nossas vidas em suas mãos. Mas algumas vezes nós só ficamos no superficial. Algumas vezes nós só permitimos que nos aproximar de Deus, ou até mesmo buscar a Deus nas quarta-feira e no domingo. Aqui fala que Abraão ele foi durante 3 dias andando para poder obedecer e fazer aqui a vontade de Deus. Às vezes, para nós chegarmos na igreja e passarmos 2 horas para poder ouvir uma palavra, ouvir um louvor, nos preparar, chegar no lugar onde Deus nos chama, viemos reclamando, viemos murmurando. Algumas vezes nós ao chegar, estamos neste lugar, mas o nosso coração está lá fora. Nosso pensamento está numa dívida que temos que pagar. Nosso pensamento está no nosso trabalho de amanhã, no que iremos fazer quando chegar em casa. Nosso pensamento está em tantos lugares, menos em Deus, menos na casa de Deus. E hoje, Deus ele quer que nós possamos entregar a Ele a melhor oferta. Hoje Deus quer que nós possamos entregar a Ele o nosso melhor. Abraão estava pronto em sacrificar o seu filho. E nessa noite, o que você está disposto a sacrificar para servir a Deus? O que você está disposto a entregar para servir ao Senhor? Eu não sei qual a maneira que você entrou neste lugar. Eu não sei quais têm sido as tuas lutas diante de Deus. Mas eu creio, e a palavra fala que acabamos de ler, que à medida que Abraão foi aprovado por Deus, todos nós passamos, ao servir a Deus, nós iremos passar por prova. E se iremos ser aprovados à medida que nós entregarmos a nossa total confiança ao Senhor. Se você for aprovado, Deus ele não está feliz muitas das vezes pelas tuas conquistas, mas Deus fica mais feliz quando você renuncia o teu eu para servir a Ele de todo o coração. Quando você renuncia as tuas vontades para fazer a vontade de Deus. Quando você deixa de fazer o que eu quero para me fazer o que Deus quer. Abraão ele entendeu isso. E não é por acaso que o seu nome está gravado e está escrito em Hebreus como um dos heróis da fé. Quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu filho, provavelmente naquele momento Deus abriu os olhos de Abraão de uma maneira sobrenatural e levou ele até a revelação da cruz, lá na frente. Está escrito lá em João 8:56. O próprio Jesus fala: Abraão
pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu o dia e ficou alegre. Nós temos que buscar ter a revelação da cruz. E no momento que Abraão estava sacrificando Isaque, Abraão pôde ver que um dia Jesus iria entregar o seu único filho para sofrer, para morrer numa cruz por todos nós. E a palavra fala que Abraão se alegrou, pois ele não estava vendo mais ali o reino físico, o momento que ele estava naquele monte, mas ele estava vendo além. Deus tem uma promessa para cada um de nós, uma promessa de uma vida eterna. E só teremos essa vida eterna com esforço, com sacrifício, com entrega, com dedicação. E principalmente, Deus, Ele não chama nenhum desocupado. O Senhor sempre vai chamar aqueles que estão ocupados a tirar tempo dos seus afazeres para entregar tudo em suas mãos. Deus, Ele quer que você se esvazie de você mesmo e possa confiar que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida. O Senhor, Ele está no controle. Creia que Deus está no controle dos teus sonhos, dos teus projetos. Lá em Provérbios 16 fala: entregue os teus planos ao Senhor e Ele estabelecerá, e Ele irá fazer. Confia no Senhor. Salmo fala que nós devemos confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, lá no Salmo 37:5. Confie no Senhor e Ele fará. Quando nós confiamos em Deus, podemos aprender com Abraão que ele confiou por completo. Que nós também possamos confiar em Deus a ponto de ser uma confiança tão grande que não possa haver nenhuma dúvida. A palavra fala lá em Hebreus 11: pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como era terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filho, já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Pela fé, Abraão, como foi posto à prova, ali ele ofereceu Isaque. Aquele quem acolheu a promessa de Deus estava pronto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuramente recebeu de volta. A fé igualmente de Isaque abençoou Jacó a respeito de todas as coisas que ainda estavam por vir.